Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, a entrevista de hoje é tripla. Eu vou conversar com os 3 curadores responsáveis pelo pavilhão brasileiro na 60ª Bienal de Arte de Veneza. Bom, falando aqui com Denilson Baniwa agora. Denilson, muito bom te reencontrar em um momento como este, não? Nossa, tá... Esse reencontro é maravilhoso, porque da última vez que nós nos vemos pessoalmente, era pandemia, né? Tinha toda aquela coisa de ficar afastado, enfim. E também era um momento em que a arte indígena estava num processo de construção, de um caminho muito inicial. E agora estamos aqui, indo para Veneza. E agora, gente, né? Você está aí a carimbar esse passaporte. Uau. Lá. Bom, curadores, convidados que inscreveram ideias, propostas. Como é que vocês 3 se juntaram e trabalharam juntos para chegar à proposta eleita? Quando a gente recebeu um convite para apresentar um projeto e que seria nós 3, a gente achou super pertinente, porque o tema da Bienal de Veneza, né, são estrangeiros em todo lugar, ele, infelizmente, cabe perfeitamente dentro do cenário da história do Brasil. E a nossa artista que a gente convidou está num processo muito interessante, muito importante para a história do Brasil. É isso, né? A gente teve esse momento em que as instituições começaram a se ligar que elas precisavam rever um pouquinho processos, história, acervos, porque funcionaram até ontem com uma lógica branca, dominante e exclusivista, né? E agora a gente está nesse momento em que a gente se depara com uma história da arte que precisa ser reescrita, com uma identidade nacional que a gente não conhece, né? E a proposta curatorial de vocês fez parte da proposta de vocês renomear esse pavilhão do Brasil, né? Queria que você falasse que nome o pavilhão vai ganhar a partir de agora, né? Quando a Bienal de Veneza abrir. E como é que essa proposta e esse novo nome se insere nesse conceito e nesse contexto de discussão que a gente está tendo de se repensar, de construir uma identidade que a gente não sabe qual é? Sim, sim. A gente escolheu o idioma Pachorrã, que é também um idioma que está em processo de se fortalecer na região ali da Bahia, com o povo Tupinambá, com o povo Pataxó Ranrãn, que é o nome Ranrãpuá, que uma tradução livre significa um grande território ocupado, um grande território ancestral, um território que a gente considera anterior, né, a todo esse processo histórico do Brasil, mas que também ganha nomes diferentes em outros idiomas no Brasil. A gente está muito focado nesse processo de apresentar aos brasileiros e apresentar para fora do Brasil uma história que pertence, que está presente nesse tempo atual, mas que é desconhecida ou ignorada pela maioria das pessoas, né? Nesse sentido de falar sobre estrangeiros dentro do próprio território, falar sobre uma população que foi invisibilizada, foi massacrada durante muito tempo, teve seus líderes perseguidos e ainda perseguidos. Para a gente é importante reivindicar algumas coisas: a língua, a identidade desses povos e a diversidade, né, desses povos todos. Então, trazer um nome que muita gente não vai conseguir falar, né, é importante para provocar as pessoas a entenderem que existem mais de 200 idiomas indígenas no Brasil que a gente desconhece, né? E que essas populações indígenas no Brasil falam português porque tiveram que aprender para sobreviverem durante esse tempo todo, né? E da mesma maneira que a gente estranha o idioma italiano, por exemplo, né? O brasileiro estranha o idioma Pachorrã,
dentro de um lugar em que vive, sabe? Queria, só para a gente terminar, fiquei pensando nesse filminho que passou na sua cabeça quando você sentou aqui, né? E aí, vai comigo aqui numa mini linha do tempo, minúscula e muito rápido, se a gente pensar. 2018, você fez a performance Pajé Onça, hackeando Nesse lugar. a 33ª Bienal de São Paulo. Não como convidado, mas fez muito barulho, chamou muita atenção, já introduziu aí uma discussão pra gente. 2021, 34ª Bienal, seu colega Jaider Isbel deu alcunha para aquela edição de Bienal dos Índios. Eu fui depois contar e ver, nem tinha tanta participação indígena assim, não era muita, mas ela parecia agigantada pela força histórica, né, de a gente ter presença de artistas indígenas numa Bienal. Foi importantíssimo. 35ª Bienal, ano passado, você está aqui como um grande destaque, né, com uma obra que foi grande destaque mesmo, aprofundou a sua pesquisa sobre essa relação, acho que você é muito interessado nessa relação da obra em si com a comunidade, com as pessoas, fazendo a gente pensar sobre a relação com o tempo, com colheita. Como é que você sente esse filminho passar aqui e, enfim, como é para você essa trajetória? Olha, é emocionante pensar isso, é emocionante pensar que eu, o Gustavo, a Arissana, a Naine Terena, a Dayara, outros artistas indígenas dessa nossa geração, estão ajudando a escrever uma outra história da arte brasileira, né? Isso para a gente é impressionante. Eu comentei um outro dia com o Gustavo e com a Naine Terena que para mim caiu uma ficha de uma coisa que eu nunca havia imaginado nem havia sonhado, que é a gente, assim, eu e eles também viemos de lugares muito distantes dessa realidade, né? Eu vim do interior do Amazonas, da terra indígena do Alto Rio Negro, nunca imaginei que o meu nome e dos meus colegas fariam parte de um processo histórico importante no Brasil. E caindo essa ficha, assim, a gente faz parte da história da arte brasileira, sabe? Se a gente parar de fazer as coisas hoje, nosso nome já está escrito, está em grandes coleções de museus importantes no Brasil, está em grandes publicações. Eu nunca imaginei que isso seria possível. Quando eu entrei na Bienal para reivindicar a presença indígena, era um processo beligerante de grito, de revolta, de mágoa, mas eu nunca imaginei que se transformaria no que é hoje. E é estranho, é emocionante, são muitos sentimentos. Viva o pavilhão Ranrapuá, que ele reverbere lá e faça muito barulho. Valeu, obrigada, Viva, viu? Eu que agradeço. Até Veneza agora, né? Até Veneza.